Gi, vamos lá. Tô sabendo que você trouxe, inclusive, alimentos para mostrar pra gente. Exatamente. Trouxe vários alimentos de grupos diferentes pra gente entender que, na verdade, todos eles se completam, né? Então, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar na alimentação para melhorar o ganho de massa muscular. Agora, eu tenho falado ao longo desses anos todos aqui no Vida Melhor que por mais que a gente se alimente bem, uma coisa ou outra a gente acaba precisando suplementar mesmo, não tem jeito, Sim, né? exatamente. A suplementação, ela vem como um complemento da alimentação. Hoje, a gente sabe que o solo onde os alimentos são plantados não tem a mesma qualidade que se tinha 50 anos atrás, então a gente tem déficit de alguns nutrientes, algumas vitaminas e alguns minerais. E pensando na senescência, né, no envelhecimento, a gente precisa realmente de uma suplementação, mas que seja individualizada. Isso é muito importante. Maravilha. Então vamos lá, vamos aqui na bancada para a gente lembrar alguns alimentos que vão ajudar a manutenção e fortalecimento da nossa massa muscular. Couve. Couve. A couve, todos os vegetais verdes escuros, na verdade, são ricos em ferro e também em fósforo. O ferro, ele leva o oxigênio para o nosso músculo, para a nossa massa muscular. Então, quando a gente anda, quando a gente faz uma atividade física, eu preciso que aquele músculo se recupere. E ele vai se recuperar melhor quando eu tenho ferro fazendo esse transporte do oxigênio. Olha que legal. Além da couve, quais outros alimentos são ricos em ferro? Chicória, espinafre, almeirão. E aí, saindo um pouco do verde escuro, beterraba, feijão. Eles têm uma quantidade muito bacana de ferro e a gente consegue também melhorar, de acordo de como a gente vai cozinhar, né? Como vai ser o preparo desse alimento, a gente consegue enriquecê-lo, colocá-lo ali com mais alguns nutrientes que ajudam na absorção do ferro. Por exemplo, a vitamina C. Então, a couve, se você usar um pouquinho de limão para temperar, você tem uma absorção melhor desse ferro. Nossa, que joia! E a absorção, tanto ela é igual se eu tiver a couve cozida ou crua? Se tiver cozida, ela é melhor. Por quê? Quando a gente tem os vegetais crus, nós não produzimos a celulase, que é uma enzima que digere a celulose. A celulose, eu vou mostrar que vai ficar mais fácil. São essas ranhuras aqui que a gente tem na couve. Então, o nosso corpo, o ser humano, ele não tem essa enzima específica. Quando eu cozinho, eu abrando essa fibra e aí eu tenho uma melhor digestão dela. Nossa, olha que interessante. Então, couve, de preferência cozida e com um pouquinho de limão. Um pouquinho de limão. Joia. Agora vamos lá. A gente tem outras coisas aqui que são importantes. Sim. Lentilha é uma delas. Lentilha. Lentilha, se a gente for pensar na proteína, na massa muscular, vamos imaginar que a nossa massa muscular é um muro. Os aminoácidos que a gente encontra na lentilha, na ervilha, no grão de bico, no feijão, eles são os nossos tijolinhos. Então, a lentilha tem muita proteína de origem vegetal e ajuda na construção da nossa massa muscular. Tá, e aí você botou o feijão junto, né? Lentilha. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Grão de bico. Decorou? Colocar na alimentação, porque às vezes a gente fica no feijão e arroz para a vida toda, gente. Vamos variar um pouquinho, né? Perfeito. Vale a pena. Ovo, o Bruno até falou, né? E você também falou que ovos, os idosos, por exemplo, que perdem muita massa magra, eles têm uma aceitação muito... Eu amo, gente. Ovo para mim é vida. Não, e o ovo a gente consegue colocar em todas as refeições. Uma coisa que também é muito importante, nós brasileiros, a gente tem o hábito de comer proteína, mais proteína no almoço e no jantar. Mas a nossa primeira refeição geralmente é o café da manhã. E a gente precisa quebrar esse jejum noturno aí de 6, 7 horas dormindo com uma boa opção de proteína. E o ovo de manhã é uma delícia. Agora, durante muito tempo, o ovo ele era considerado, meio que vilão para quem tinha problema de colesterol alto. Me lembro que as nutricionistas falavam no máximo um ovo por dia e agora eu já ouço diferente. A gente pode comer mais de um ovo por dia? Pode sim. Muitas pessoas me perguntam, Gi, quantos ovos eu posso comer por dia? Depende. Por quê? Eu vou ter que entender o quanto você come de outras gorduras também ao longo das suas refeições, seu peso, sua altura. Então, a gente calcula, né? A nutricionista calcula essa quantidade exata. Mas, em média, de 2 a 3 ovos por dia é recomendado e não tem perigo tudo nenhum. Bem. Perfeito. Agora, aqui a gente tem a chia? Chia. Chia é bom para massa magra, para musculatura? Para musculatura e para prevenção de lesões também. Por quê? A chia ela é rica em ômega 3. O ômega 3 ajuda
de uma maneira mais fácil de entender, é a lubrificar as nossas articulações. Quanto mais gordura boa eu tenho na minha alimentação, menos inflamado eu fico. Então, eu consigo melhorar lesões, né? Me recuperar de lesões e prevenir consumindo chia todo Agora, dia. gente, vamos falar real. Gi, olha só, a gente vai conseguir comer um tiquinho de nada de chia, né, gente? Não dá pra comer muita chia, porque primeiro que você coloca no iogurte, ele infla, né? Exatamente. Então, é tipo um tiquinho. Gi, vamos voltar. Tive que parar, Gi, porque eu lembrei que eu ia dar esse recado, mas eu falei, vou dar então agora. Porque às vezes a gente pensa mesmo, fala assim, tá, eu tô comendo um pouquinho de chia todo dia, mas é tão pouquinho, né? Então, nada como suplementar que já fica aí com a porção garantida. Sim, né? E é recomendação do Ministério da Saúde, inclusive. Olha. Porque hoje a gente não encontra tantos peixes criados livremente, né? E o peixe, para ele ter ômega 3, eu preciso que ele consuma algas, mas que sejam algas de mar frio, de profundeza. É por isso que a gente sempre fala que que ele vem lá da Noruega. Exatamente. Que as águas são geladas. Exatamente. Olha que interessante. Ai, tô amando, aprendendo um monte aqui. Aí vamos continuar. Então falamos da chia. Esse aqui é o quê? Essa é a semente de girassol. A semente de girassol, geralmente, a gente encontra ela mais ou menos nesse formato e rajadinha, que é a comida de papagaio. Isso. Aqui, a pepita é o que a gente tem dentro dessa semente. É facinho de encontrar, a granel, em qualquer loja de produto natural. E eu gosto muito, eu vou até puxar o gancho, já vou falar da semente de abóbora. Gosto muito de trabalhar com as duas juntas porque elas se completam. Eu brinco que é como se fosse Romeu e Julieta. Então, o que eu tenho de nutriente em uma completa o que eu tenho na outra. E como é que a gente vai consumir essas sementes? Eu gosto muito de consumir fazendo uma granola salgada. Então, eu coloco elas numa frigideira, um teflonzinho, um pouquinho de azeite, sal, orégano, temperos que você goste mais. E eu coloco em cima ou do arroz e do feijão, ou de repente fazendo uma crosta num peixinho, ou então em cima da salada, para dar aquele croque, aquela textura diferente. Ó, que legal. Então não é crua, a gente tem que dar uma torradinha nela. Eu acho mais interessante dar a torradinha, porque ela fica mais gostosa, mais palatável, tá? Tá joia. Então, gente, semente de abóbora e semente de girassol. Juntinhas. Vamos aprender a fazer, ó. A gente já deu toda a dica aí da gente fazer essa granola saudável, salgada. Aqui, A lentilha que a gente falou já. Ai, gengibre. Eu amo gengibre. Não é gengibre, Não? eu fiz uma cúrcuma. pegadinha. Exatamente. É igual. Também amo. Não é igual. A cara dele é parecida. É parecida. Eu uso os dois todos os dias. Eu faço suco de limão, coloco gengibre e cúrcuma. Excelente. Amo. O que acontece? Aqui, pra gente ver a diferença de um e de outro, ele é alaranjado, a gente consegue encontrar em pó também facilmente. Eu trouxe a raiz porque muitas pessoas não sabem de onde vem. Ele é um potente anti-inflamatório. Então, quando a gente tem um corpo inflamado, a gente perde mais massa magra. A massa magra é uma moeda de troca muito cara pra gente perder sem perder a torta direita, né? Então, a gente tem que preservar o máximo que a gente pode. Todos os dias consumir, temperando frango, no arroz, num shotzinho de manhã, uma água, um limão, um açafrão. Super ok. Muito joia. Tá vendo só? É mais fácil que a gente imagina, né? Se você tiver foco, determinação, claro, vai fazer o seu trabalho com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, vai no nutricionista já para aprender a fazer essa alimentação que prioriza o ganho de massa magra, né, Giovana? Isso mesmo. Então, para aliviar as dores, trouxe várias dicas boas. Vamos deixar um recadinho final, então, para quem está assistindo o programa. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de alimentação, não adianta a gente comer só um alimento saudável durante o dia inteiro. É um conjunto. E a alimentação saudável, ela não precisa ser algo sem prazer. A gente perdeu essa conexão com a alimentação, né? Mas a gente consegue sim se alimentar bem, com coisas gostosas e que ajudem o nosso corpo a funcionar de maneira adequada. Pegou? Giovana Cano, ela tá lá no Instagram como NutriGicano, com 2 N's, tá? NutriGicano. Tem bastante informação lá, né? Muita. E aí o WhatsApp dela é o 13996070605. Você tá no litoral? No litoral, sou de Santos. Olha lá, então a turma de Santos pode ir lá, passar em consulta com a NutriGicano. Apesar de que hoje em dia, com telemedicina, a gente está aí no Brasil, no planeta todo, né? 13996070605. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gi, até a próxima, Até. viu?